Olá, boa noite. Estamos ao vivo, 20 horas em Brasília. Mais uma live do projeto Mulheres Reais. Sejam todos bem-vindos. Já já nós vamos receber uma convidada hoje super especial. Uma convidada que eu venho aguardando há muitos dias, que o convite já foi feito há meses. Mas a disponibilidade de agenda, a compatibilidade de agendas só ocorreu agora. E ela já está aí. Ela já vai entrar aqui comigo. Vamos ver. Para participar, ela já vai entrar aqui para falar conosco. Deu certo? Anne, boa noite. Ei, boa noite. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Que ótimo que nossas agendas coincidiram, enfim. Até que enfim. Te perdeu medo primeiro. Esse convite já foi feito há muito tempo e agora sim a gente conseguiu conciliar e hoje a gente vai ter a oportunidade de conversar com a Jane, com a Janice, que é psicóloga. Ela é minha irmã, minha melhor amiga, minha Aham. comadre, minha confidente. Então hoje a gente vai estar muito à vontade. Obrigada, Jane, por ter aceito o convite. Eu vou me apresentar e vou te pedir para você se apresentar, tá bom? Ok, beleza. Pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos. A gente vai conversar hoje com a Janice, que vai trazer um tema super importante, porque todos nós, né, passamos por perdas na vida. E eu sou a Graziela Fernandes, eu sou a idealizadora do projeto Mulheres Reais, que é um projeto em que eu convido mulheres a vir conversar conosco, compartilhar suas experiências, suas vivências, e quem sabe a gente pode apropriar dessa conversa para a nossa vida. E a intenção aqui hoje é essa. Então agora eu vou pedir Janice para se apresentar. Boa noite, obrigado pelo convite. Eu sou a irmã da Graziela, amiga, confidente, comadre. Sou mãe de 3 filhos, a avó de 2 netinhos lindos, né? E eu sou psicóloga. E é um prazer estar aqui falando, né, de um tema tão importante, principalmente agora no mês de novembro, né, em que tem a comemoração do Dia dos Mortos amanhã. Então, um tema muito importante, vai ser um prazer a gente estar aqui batendo esse papo, né? Isso. Vamos lá. Ô, Jane, e assim, gente, vocês não reparem eu chamá-la de Jane porque a intimidade é grande, né? Todo mundo já sabe. Então, vou chamar de Janice, vai ficar muito tenso. E aqui a ideia é que seja bem descontraído, bem leve. Então, eu vou me apropriar do Jane para poder ter esse diálogo com ela. Ô, Jane, Ótimo. você é psicóloga, especialista em Uhum. tanatologia. Que nome é esse? Que especialidade é essa? É. Eu sou especialista em tanatologia que estuda a morte, né? E todo mundo assusta quando fala que estuda a morte. Mas a morte aí é no sentido de todas as perdas que a gente tem, né? O que a gente mais tem e que a gente não se dá conta são as perdas, principalmente as perdas diárias. A gente só pensa na morte física, né? Do coração parar de bater. Mas a gente está sempre tendo mortes no nosso dia a dia. E às vezes a gente não elabora isso, por isso que a vida às vezes fica tão complicada, né? Que a gente vai acumulando, acumulando, acumulando e não dá conta de elaborar essas mudanças que a vida nos propõe, Ô, né? Jane, por que você decidiu escolher estudar tanatologia, o estudo da morte? Ó, eu comecei a atuar, eu tenho 30 anos de formato. E apesar de ter tido outros empregos, eu sempre atuei como psicóloga. E o que eu via, né, nos atendimentos, as pessoas com muita dificuldade de lidar com perdas. Qualquer uma, né? A gente não foi treinado a perder. Desde pequeno, quando a gente está ali criancinha na escola e tal, perdeu média, tá ruim. Foi reprovado, tá ruim. Não conseguiu tirar a carteira de primeiro, é criticado. Então a gente foi perder, e as pessoas sofrem muito com isso, né? Elas não conseguiam muito elaborar isso. E dos meus empregos, né? Eu trabalhei muitos anos no Senai, e eu fui uma das que implementei o Telecurso 2000 em Minas Gerais.
E o que que era o telecurso, né? Era a alfabetização das pessoas que não tiveram oportunidade de estudar. E como que isso também me ajudou a ver como que as pessoas sentiam por não ter tido aquele tempo, ter perdido, entre aspas, aquele tempo de estudar, de fazer as coisas. Então, além do consultório, do atendimento da psicologia, eu ainda vi em uma outra prática como que a perda era tão pesada que as pessoas arrastavam, carregavam esse peso de não ter conseguido numa época, de ter perdido tempo, de ter perdido oportunidades, e elas não conseguiam elaborar isso. Então eu peguei e quis estudar, né, a tanatologia nesse sentido, porque eu senti falta desse entendimento das pessoas e de ajudá-las nessa forma, né, de vivenciar todas essas perdas e dar prosseguimento aos sonhos, aos projetos, o que, que ele queria, né, o que as pessoas buscam, né. Muito bem. Eu vou cumprimentar as pessoas que estão chegando. Já vou agradecer que o João está pedindo para as pessoas compartilharem a live, que é um conteúdo muito importante. E a sua competência, ele está pedindo para distribuir, para compartilhar. Muita gente nos cumprimentando. Boa noite, pessoal, que está chegando aí. E realmente hoje o aprendizado aqui é grande. Ô, Jane, então você falou que durante a vida a gente tem várias perdas, né? Você está citando até esse exemplo. Olha, para você ver, a gente nem pensa. Como que você vai imaginar que uma pessoa que ao longo da vida não teve oportunidade de estudar, ela, Uhum. né, é uma perda, é um luto, vamos dizer assim. E Exatamente. eu Que coloquei trava tanto a vida dela, tanto a dela quanto da família. Então, até a autoestima dele, para um filho que está estudando, às vezes ele se acanhava de sentar para conversar com o filho. Então, esse resgate, né, eu fui pensando, né, eu fui me reestruturando disso e falei assim, gente, como que as pessoas se permitem, né, não aproveitar aquele tempo, perder algumas oportunidades e sofrer tanto com elas, sendo que a gente pode dar um outro olhar, um outro ângulo para a vida, né? Então, foi isso aí, a minha busca. naquele momento, o seu olhar de psicóloga, você conseguiu extrair, perceber que aquilo precisava ser solucionado, né? Que aquilo ali estava agravando a situação das pessoas, perdendo oportunidades, perdendo momentos, Uhum. por estar vivendo uma Exatamente. perda sem superar, né? Sem superar. Uhum. Ô, Jane, eu coloquei no Instagram uma caixinha de perguntas para que as pessoas, quem quisesse fazer perguntas, mandar as perguntas para você, pudesse mandar. E aí, eu recebi algumas perguntas. Eu vou fazer a pergunta aqui. Thaís Emanuele. Eu nem vi se ela está aí. A Thaís, ela perguntou o seguinte: como lidar com o desdobramento da perda de um filho que não concluiu o ciclo gestacional? Então, ela está falando de um aborto espontâneo. E qual que é a implicação psicológica na família? Para os pais e para os irmãos, né? Que tinha aquela expectativa de um bebê e aí não acontece a vida no nascimento. É. O que acontece é o seguinte, nós temos um tripé. Nós temos a questão física, psíquica e espiritual. Então, muitas perdas que a gente tem é do próprio físico. O envelhecimento, uma doença muito grave, e aí vai ocorrer uma fatalidade de uma morte. A mesma coisa na gestação. A gestação é embrionária, também tem a questão fisiológica, que ela pode vir perder esse bebê. Tem as questões emocionais, que isso dá um impacto, né? A gente não foi treinado para perder nada, a gente quer sempre ganhar. Principalmente uma gestação. Você fala que você está grávida, você já planeja lá o bebê já nascendo, né? Você já faz aquela coisa toda. Mas nem sempre as coisas acontecem da forma que planejamos. Se a gente parar para pensar que nós somos mortais, que toda vida tem um fim, toda vida, né? Aí fica muito mais fácil de aceitar. Então, aquela criança que não pôde ser gerada, né? Ela, pelo que ela falou aí, ela morre ainda no ventre, né? Sim. E, então, ela não concretiza esse ciclo. Então, é muito você entender o processo, né, da vida mesmo, que aquele momento não era daquele nascimento, daquela criança, e elaborar com diálogos, entendeu? O que aconteceu? Primeiro olhar a questão física, tem algum problema, tem alguma questão? Não.
Então vamos tentar fazer uma outra tentativa. E que essa família, porque a gente tem muita mania de reunir as pessoas para festa, né? A gente tira foto, distribui, manda para todo mundo e tal. Mas a dor também, ela precisa ser compartilhada. Então a dor dessa mãe é uma, né? Às vezes gera, né? E toda perda, Graziela, é importante também saber o seguinte: toda perda ela te gera um sentimento. Então, por exemplo, a perda dessa mãe pode ser por incapacidade, por frustração, por impotência, por algum erro. A perda da criança é a perda do seguinte: nossa, mas eu ia um irmãozinho e ele não veio, né? A perda desse pai, uma outra expectativa desse pai. Então, na verdade, a melhor solução para trabalhar esse luto, né, é o diálogo e o suporte entre as pessoas envolvidas. Porque cada um vai enxergar esse luto de uma forma diferente. A Entende? união aí faz a diferença, né? Faz a diferença, com Porque um certeza. suporta o Porque outro, um vai dando suporte. e eu vou saber que eu não estou sozinha. Muitas vezes você tem uma perda, né? Igual aí que é familiar, que era a geração de uma criança, aquela mãe ali, ela pode ficar com uma dor, com um sentimento só para ela, que ela poderia ser aliviada quando ela compartilhar com o esposo, com a sogra, com a mãe, com a irmã, entende? Para um entendimento melhor, que pode ser N fatores essa perda, né? A E introspecção, então, talvez não, né? Pelo que você está falando, a introspecção, guardar para você não é, não é a solução. não é a solução. Apesar de que um dos mecanismos do luto, né? Uma das etapas dessa luta aí é essa depressão, é esse recolhimento, né? E que não é bacana. Não é, não vai te, não te O dar. Cléder fez um comentário aqui que o acolhimento é fundamental. É isso que você está O falando, né? acolhimento, Compartilhar e não exatamente. receber julgamentos, né, Jane? E Porque não às vezes receber julgamento. E não tem julgamento, não tem. Quando você começa a pensar que nós somos mortais, a qualquer momento, como essa criança, como essa mãe, como qualquer um outro, podia ter uma finitude ali, né? Então, é esse acolhimento, essa partilha, esse aconchego, ele suporta, ele te ajuda a superar essa dor, né? É uma das formas. já que você falou das fases aí do luto, a gente teve uma Stephanie, ela me mandou uma pergunta também na caixinha de perguntas e ela pediu para você abordar os 5 estágios do luto. Ó, o estágio do luto, eu acho que é bem bacana a gente falar o seguinte, né? Todo mundo fala assim, os 5 estágios do luto e tal. Não quer dizer que você vai passar por todos, ok? O luto aí, ele não necessariamente quer passar por 5. Tem os 5, mas não quer dizer que você precisa passar por eles. O primeiro dele é a negação. É isso aí, a gente nega, né? Será que eu perdi mesmo? Pegando o exemplo que ela falou dessa geração dessa criança, né? Será que eu perdi mesmo? Será que é isso mesmo? Será que o médico acertou? Será que não é só um sangramento? Você começa a negar aquele diagnóstico que você tem, né? E quando você nega, a própria energia sua já pesa. E aí te dá muita raiva, né? Às vezes né? Não vamos pegar só o exemplo da mãe, não, mas vamos pegar um outro exemplo. A pessoa tem um diagnóstico de uma doença, né? Então ela nega, ela vai em um médico, 2 médicos, vai buscando outras opiniões numa tentativa daquilo estar errado, daquele diagnóstico estar errado. Aí vem uma raiva, porque às vezes é comprovado. Ah, faz mais um exame. Deu. Faz mais outro. Deu. Aí ela começa a ficar com raiva. Peraí, eu neguei tanto, agora estou né? Tô com essa raiva. E não resolve, então vem uma raiva aí. E aí depois vem a barganha. O que é a barganha? Barganhar, né? Começa a fazer as promessas, né? E, nossa, se eu curar, eu vou fazer isso. Nossa, eu vou ser diferente se eu curar. E aí você começa a fazer uma tentativa, né? De buscar aquilo de novo que você está começando a perder, né? Aí é barganha. E tem aí que vem a introspecção. Porque aí quando você começa a ver, você negou, te deu muita raiva, você tem uma barganha ali, você está fazendo uma negociação, normalmente espiritual, não vai. Aí você entra numa depressão, você volta para essa introspecção, até que você chega numa aceitação. É como se você buscasse todas as forças e aí você começa a aceitar.
entendeu? E quando eu falo com você que às vezes não passa por todas, né? Às vezes você não tem raiva. Às vezes da negação você já pula para uma barganha. Às vezes da negação você já pula para uma depressão. Ou às vezes tem pessoas que falam assim, puxa vida, eu tô mesmo. Eu já aceitei, né? Eu já tive paciente, que eu trabalhei também com oncologia, eu já tive paciente que eu cheguei para atendê-lo, ele me dá o resultado, né, do exame que ele fez, vira para mim e fala comigo assim, o que é tratamento paliativo? Aí eu viro para ele e falo, é um tratamento que não tem cura, nós vamos levar uma tentativa paliativa para ajudar, mas não tem cura. Ah, então já sei, então meu câncer não tem cura. Então nós vamos levar no paliativo. Aí você assusta, né, pela resolução que ela mesma te apresenta, mas era uma pessoa muito bem resolvida, uma pessoa que realmente ela viveu muito intenso, né, o relato dela era justamente disso. Eu vivi muito intensamente, Janice. Eu tô bem, né, e os atendimentos eram bem sucedidos, né, ela ia muito bem, ela já pulou com aceitação. Então, na prática, a gente começa a ver, quem fala muito desses cinco estágios, é a Elizabeth Kuller, né? E ela também menciona isso, né? Dessa fluidez que a gente passa nisso aí. Mas é A isso. gente Acho tem que eu pessoas respondi. respondeu. Tem pessoas que estão comentando aqui que algumas fases que passaram. Tem a Thaís, eu vou até fazer a pergunta dela agora. Ela falou muito interessante essa live, principalmente pela data de amanhã, porque infelizmente é uma data que nos faz recordar inúmeras perdas. Eu acho que Exatamente. essa perda de vida é que está mais forte aqui, né, Jana? Até pelos comentários. Mas É, lembrando que você trata de várias perdas, né? e aí eu volto a falar, toda perda tem um sentimento. Então, muito sofrimento que vem é muito da posse que você também, do seu sentimento de posse, do seu sentimento de desamparo, no seu sentimento de dor, né? Quantas mortes são repentinas que a família sente, mas muito de gente que vivenciou, que estava ali perto, também sofreu com aquela perda, né? É uma perda que às vezes desperta. A nossa barragem aqui de Brumadinho, né? Lá em Brumadinho, o que aconteceu lá? Aquilo dali abalou quantas pessoas que nem conhecem Brumadinho, que nem conhecem o estado de Minas Gerais, que nem conheciam aquelas pessoas, mas que ficaram abaladíssimas. Então, a perda, ela vem com sentimentos, né? E realmente não é bom perder, né? A gente não foi treinado a perder, mas é preciso a gente ressignificar esse perder, né? Então, aproveitando o comentário da Thaís Passos, ela Hum, mandou uma pergunta também na caixinha. Ela perguntou hum, como entendemos que superamos verdadeiramente a perda. Então, você falou aí desse estágio que vai até o final da aceitação. E aí, uhum. quando que a gente supera? Quando que a gente sabe se a gente superou? É possível superar É possível verdadeiramente? superar. É quando você começa a não ter tanto a dor, você começa a ter a saudade. Entendeu? Ou quando você começa a achar um outro objetivo para aquilo, né? Porque quando a gente fala da saudade, a gente pensa muito na pessoa, né? Aquela coisa toda. O objeto, quando a gente perde um objeto, normalmente se substitui por outro também, né? Uhum. Quantas pessoas que são muito apegadas a determinado objeto, né, que seja, né, uma bolsa, sou muito apegada àquela bolsa some ou molha, estraga, seja lá o que for, e ela sofre porque perdeu aquela bolsa. É, Então ela fica lembrando da bolsa, até que ela acha uma outra bolsa para substituir, é que ela esquece. Então, na verdade, é quando aquilo começa a não te dar aqueles sentimentos, né, que vão te incomodar. Então, aí você está vencendo isso aí, tá? O muito bom. Aí o João perguntou: como ressignificar o luto? que é ressignificar? Ressignificar não é dar um outro sentido para o luto? Sim. O luto. Você vai viver o luto, né? Então, na verdade, quando você vence o luto, é quando você começa a ter
mais clareza do que aconteceu ali. Ter uma saudade, ter começa a ver um outro lado daquela perda que você teve, tá? Mas o luto, ele é importante ser vivido. Por quê? Vou falar de novo, tem muito sentimento. Então, você guarda aquilo. Você não vivencia, você não fala, fica para você. Só que a gente está perdendo sempre, sabe? Vão voltar na pandemia, né? Não sei se... Vamos puxar só um pouquinho ali para a pandemia. O que a pandemia fez conosco? Nós perdemos vidas, muita gente sequelado, problema respiratório, um monte de coisa. Muita gente perdeu emprego. As crianças que nasceram nessa época da pandemia, elas perderam o contato, inclusive familiar. Não podia ir para cada avó, não podia ter contato com o primo, não podia, né? Nós estamos perdendo na pandemia. E o que nós estamos fazendo agora? Nós estamos tentando, voltando à vida normal. Só que nós voltamos diferentes. Nem todo mundo voltou do mesmo jeito. Quantas pessoas que não conseguem abraçar mais? Chega de cumprimento e elas estão afetivas, né? Quantas pessoas perderam entes na pandemia que não conseguiram velar o corpo? Não conseguiram identificar o corpo ali na hora de ser velado. Foi uma tragédia a pandemia, né? E é um luto que a gente está tendo que elaborar e está tendo que... Aí nós vamos ressignificar o nosso sentimento. Mas o luto, ele existiu. E nós passamos por quanto tempo? Tira máscara, põe máscara. Tu tem isso, tem aquilo. Nós fomos naquela busca, né? E aí a gente está buscando um outro olhar da vida. Hoje a nossa vida, ela está buscando outras formas de se adequar, de novo, ao que antes era normal. Quantas pessoas que são convidadas para a festa ainda não vão? Oi. Tem muita gente. Me surgiu uma dúvida aqui agora. Quando, por exemplo, a pandemia, que foram milhares de vítimas, quando uma pessoa vive um luto que é, vamos dizer, para me fazer entender, que é um luto coletivo, que mais pessoas estão vivendo o mesmo luto que você. Isso comporta ou indiferente? É na mesma proporção? Olha, isso conforta, mas não isenta o meu sentimento que eu tive daquela dor. Não sei se deu para você entender. Então, morreram várias pessoas. Ok. Talvez, para algumas pessoas, morreram calamidade pública, podia ter sido melhor, a gente podia ter recursos melhores, e volta para essa questão. Outros, eles perderam o alicerce da casa. Perdi a mãe. Então, falar de Covid para aquela pessoa ali, ela tem um outro impacto. Famílias perderam todos, ficou um na casa. Nossa. Ele não consegue mais viver naquela casa porque remete aquilo, ele não consegue ir naquele hospital que fez aquilo, ele não vai conseguir ir no cemitério porque ele nem viu aquele corpo para despedir. Entendeu? Então, mesmo sendo coletivo, nós temos os sentimentos diferentes. Entendi. Deu para você entender? Mas é um coletivo que dói coletivamente. Sim, entendi. Ô, Jane, e aí, assim, você tem outras especializações ou o seu perfil do seu cliente é um perfil de cliente que teve uma perda forte, que foi impactado por uma perda? Não. Na verdade, é o seguinte, eu tenho a terapia cognitiva comportamental, tem essa especialidade. E, na verdade, Graziela, até a prática vai nos ensinando, e eu tive outras experiências profissionais, então você vai buscando, né? Porque, assim, a cada local de trabalho que você está, você acaba pegando um pouquinho dali. Então, por exemplo, eu trabalhei um bom tempo numa casa de pacientes portadores de câncer. Então, aqui dali me fez estudar um monte de coisa, né? A própria nutrição, o que ele podia, que não podia, né? As reações, os medicamentos deles, você tinha que saber, porque você atendia e você acabava interagindo ali. Fui para o lar dos idosos, era contato com um geriatra. Então, você vai
para a linha do envelhecimento, para a linha das doenças neurológicas, e aí você vai buscando mais conhecimento. Então, por fim, você vai agregando toda essa experiência e vai estudando, porque afinal de contas você acaba estudando, tudo você busca, você tem que estar engajado. Então, eu fiz um monte de outros cursos aí que eu agrego no meu atendimento. E os meus clientes, eles vêm, são diversos as demandas. E aí, e acaba que todos os seus clientes, como todos nós, têm Uhum. perdas, né? Seja É. de emprego, num relacionamento falido, Uhum. um bem material, né? Diversos Exatamente. tipos de perdas que acaba que você consegue aplicar a sua especialização. É. Inclusive, né, uma das fases que ninguém imagina que tem perdas é o adolescente. O adolescente é um ser humano que ele está numa transição violenta, né? Porque ele sai de uma fase infantil, ele entra numa fase da adolescência com uma transformação física impressionante. O menino tá lá, miudinho e tal, de repente ele dá um estirão nele, ele aparece cabelo, os cabelos pubianos, barbinha, o nariz, orelha e mão e pé cresce demais. Então vira A aquele voz, desastroso dentro de casa. A mão dele é maior do que o cérebro ainda está entendendo. Então ele vai quebrar copo, ele vai trombar em mesa, ele vai derrubar tudo que tem na casa. Então ele vira um adolescente, aí ele ganha um monte de rótulo. Desastroso, sabe? Aí começa aquela loucura ali. Ali é uma perda. Ele sofre com aquilo. Quantos adolescentes você vê aí, principalmente as meninas de blusa, um calor de blusa de manga comprida, para tampar o seio, porque meu seio não é grande igual o dela, não é pequeno. E aí começam essas discussões. Então há um conflito de uma mudança muito grande, né? E falar de mudança é uma perda. Ele está perdendo uma identidade que ele tinha ali, olha, para passar para um outro comportamento. Então, tem essas questões que você trabalha a perda. A perda hoje, que a psicologia social está trabalhando muito, a gente está recebendo muita coisa do conselho, é a questão mesmo da violência. As pessoas perdem os relacionamentos e acham que tem posse daquele relacionamento. Então, você não é minha, então você não é de ninguém, né? Olha aí que falta de elaboração da própria perda. Ele não consegue ressignificar isso aí, né? Então tem isso. Então a tanatologia, ela está na nossa vida, todo momento. Ô, Jane, você falou de adolescente, e eu, como mãe de pré-adolescente, e um que já está entrando na Uhum. adolescência, eu não posso deixar essa oportunidade. Que conselho, que dica que você dá para os pais de adolescentes para lidar com esse momento da vida deles? Para tornar mais leve, porque é um momento de tanto conflito, né? De muito conflito. Hoje nós estamos na era das curtidas, né? Então, se você não me curtiu, eu fico chateada, eu brigo com você, eu deleto você, e isso é muito ruim, né? As pessoas ficam muito vulneráveis a tudo. Então, a melhor coisa que tem que se fazer é o diálogo. Entende qual que é o conflito que está passando? Ele pode estar sofrendo porque ele está se achando gordo. Ele pode estar sofrendo porque ele não é o mais inteligente da sala. Ele pode estar sofrendo porque ele não tem amigos. Ele pode estar sofrendo porque todo mundo já beijou na boca e ele não. Sabe? São coisas assim, simples, que a gente pode conversar e que às vezes o pai tal, nossa, é adolescente. Nossa, deixa ele lá. Deixa não. Escuta esse adolescente. E ele vai falar, e o corpo dele está falando. O corpo dele está falando, né? A sudorese, né? O suor tem um cheiro acentuado, o chulé aparece, sabe? Então, às vezes, ele tem vergonha até dos pais. Aí fecha lá no quarto, tira aquele tênis ali, esconde os tênis, porque tá com mau cheiro, entendeu? Então, o diálogo, ele é muito importante. É aquilo que eu falei do acolhimento, né, no luto. Ele está passando por uma transformação, né? E aí, a tanatologia vai trabalhar todas essas perdas. E as perdas a gente tem todo dia. A nossa saúde, né? A vitalidade que você tem lá aos 20, 30, 40.
Você vai chegando nos 50, é a menopausa que vai chegando, o pique que você não tem mais, o A mesmo. cabeça quer, mas o corpo não corresponde, né? Exato, entendeu? Então, a gente também vai perdendo as nossas, esse movimento todo aí. Então, é importante a gente entender, né? Esse autoconhecimento, quais são minhas limitações, o que eu perdi, o que eu estou transformando, né? A perda é possível ganhar, né? É até engraçado você pensar isso. Como que você ganha perdendo? Muita coisa. O seu olhar muda. O seu olhar muda, A gente amadurece. entendeu? A gente amadurece, sabe? E a gente tem que perder, não é só coisas, não. A gente tem que perder algumas atitudes, né? E alguns sentimentos da gente. Será que lá nos meus 20 anos eu não era muito egoísta? Eu tenho que perder esse egoísmo, viu? Eu tenho que ser mais participativa. Será que eu não era muito orgulhosa? Eu tenho que ser melhor, né? Será que eu não era muito autoritária, muito atrevida? Então Entende? Então passa tem que ter pela, arestas que a gente tem que ir cortando, as coisas vão mudando, né? passa pela reflexão individual de cada um, né? Essa Passa. Uhum, autoanálise. uhum. E a gente tem que perder para dar espaço para outras coisas também, né? Isso É que você está falando. igualzinho uma árvore. Você não tem que podar a árvore para ela florescer mais bonito? Você não, a árvore frutífera, nossa, a manga está vindo encroada, vamos cortar aqui para dar mais vida, a goiaba está isso, aquilo. Nós também, nós também. Hoje Sim, nós tem que estamos se muito, renovar. né? Nós temos que inovar, nós temos que mudar, concorda? Então a gente vai. E eu conheço uma pessoa que você falou aí quando a gente vai amadurecendo, vai ficando mais velho, né? A gente vai perdendo coisas, Uhum. cognição, assim, mas todo aniversário, quando é aniversário, a gente cumprimenta, parabéns, feliz aniversário, etc. Ele fala assim, meus pêsames, menos um. Ele brinca assim. Uhum. Se você parar para pensar, é o mais lógico, porque realmente a cada ano que a gente completa é menos um, né? Não é, Uhum. que bom, mais um ano. Não, já é menos um, agora daqui para frente já passou. E, e tem muito a ver com esse amadurecimento que você falou. E agora você me fez pensar uma coisa que tão assim interessante, que é até uma proposta para as mulheres que estamos assistindo, para a audiência, que hoje não tem exclusivamente mulheres aqui, para a gente fazer essa reflexão do que a gente ainda não perdeu e que talvez seja Uhum. importante a gente perder. A gente perdeu. Você leva essa reflexão para o seu cliente, para o seu paciente? Ó, eu levo e eu levo até para minha vida, sabe? Meus meninos pequenos, todos eu coloquei na natação, todos. Eu achava lindo eles nadarem. Eles tinham que nadar, entendeu? Eu achava bonito, era bom para a saúde, e quando eles saíssem com alguém, não precisava estressar, que eles sabem nadar. Se tivesse piscina, eu sabia nadar. E eu nunca tive tempo, né? Corre daqui, corre daqui, corre dali. Não. Então, eu peguei e falei assim, gente, eu tenho que aprender a nadar, e eu tenho que perder o medo da água. Nossa, já pensei em fudar a cabeça, eu quase morria. Aí eu fui para natação. Por quê? Porque eu entrei numa menopausa, um calor danado. As mulheres aí que estão ouvindo, que estão nessa fase, sabem o que é isso. Eu disse, gente, vou fazer natação, vou fazer natação. Levei minha neta junto. A minha neta, com 6 anos, entrou na natação comigo. E aí, cada vez que a gente conversava, ela estava mais avançada do que eu, entendeu? Vó, já fiz isso, vó, já sei pular, vó, já sei isso. E eu lá atrás, né? Eu peguei e falei, gente, tá bom, eu no meu tempo, entendeu? E aí eu comecei a ver o seguinte, ela me incentivou, ela me empurrou, porque aí ela também falava as coisas comigo, eu ia também, e a gente começa a perder o medo. Aí eu falei assim, gente, eu sou capaz de nadar, eu já estou sabendo mais ou menos, eu sobressaio na piscina de alguma forma, tá bom, então beleza. E agora eu estou querendo outro desafio, por quê? Eu tenho que tirar essas verdades que eu tinha colocado para mim, que eu não tinha tempo, que eu não podia fazer natação, que eu já sou velha, e você tem que tirar isso. São estigmas que você carrega sem necessidade.
Necessidade que tem carregar isso daí. E são pesos que você carrega a vida inteira. Aí você está morta de cansada da energia, é de tanto trem que você carrega sem necessidade. É. Sem Ó, necessidade nenhuma. Marina falou que Gabriela tá te ouvindo, tá rindo. Um beijo para ela. Isso. Marina falou que era assim mesmo, que você fazia eles nadarem quando eles eram crianças. Uhum. E uma coisa que você falou aí que eu achei interessantíssimo e eu acho importante a gente frisar é que quando você tem uma companhia, quando você tem um incentivo, facilita, né, Jane? Aí Proporciona. volto lá. Volto lá que eu tô te falando. Quando a gente tem um acolhimento, quando a gente está junto, quando a gente compartilha, tudo fica mais leve. Tudo fica mais leve. É importante a gente saber, né? Tem alguns autores que eles falam o seguinte, né? Quando você pensa na morte, você vive melhor. Nós temos que saber que nós somos finitos. Então, a gente leva a vida muito mais leve, porque eu sei que é passageiro, vai passar. Entende? Então, essas questões, a gente. Assim, a gente não está sozinho. Um homem é um ser biopsicossocial. Ele vive em comunidade. Né? Você tem sua família, você tem seus amigos, você tem a psicóloga, você tem seu médico, sabe? Você tem que compartilhar. Então fica muito mais leve. Né? Ô, A Jane, eu gente vou abrir leva só um parênteses aqui, porque você está sofrendo um bullying virtual e eu acho que você não está percebendo, assim, entendeu? Hum. Matheus acabou de te entregar que você também forçava uma aula de flauta. Então, assim, é porque isso tudo estimula o cérebro, né, Jane? Aula de música, um esporte, isso tudo Exato, é para gente. estimular, Você já viu ué. uma psicóloga? Uma psicóloga tem que empurrar os meninos para fazer, ué. E eu fico Lorena brincando já com tá, eles. Lorena já tá gravando que tinha aula de balé também. Teatro. É isso mesmo, ué. Então, sempre estimulei. Só que agora está invertendo. Então, eu já entrei na natação. Daqui a pouco eu Isso, vou fazer uma música, daqui a pouco eu vou fazer teatro, e aí eu vou levando. Entendeu? muito bem. Mas eles são muito dedo duro, eles vão me dedurar mesmo aí. Mas era assim mesmo, eu fazia eles faziam ali. Você já Olha viu só, também que a autoridade também era bem presente, né? Aí agora estou né? mais leve. Isso é bom. Ah, Tem um período que precisa mesmo. Ô, Jane, a gente está conversando aqui e conversando com você parece que é leve. Parece que uhum, passar por isso é simples, que nós complicamos. Então, por exemplo, finitude, que tudo tem um fim, que a morte existe. Todos uhum, nós sabemos. Então, uhum, a gente tem que conversar, tem que, talvez, não sei se esse é o termo, mas se preparar. E é o que você está falando, o que eu estou sentindo aqui, o que eu estou recebendo é isso. Falo assim, poxa, se é uma certeza, por que sofrer uhum. tanto? Se a gente É, conseguir abordar, conversar, elaborar isso, a gente pode transacionar essa fase de uma maneira mais leve. É isso que eu estou uhum, entendendo? É possível tornar esse momento mais leve? é. E é importante também falar o seguinte: o luto não é só na morte. Estar com o paciente acamado, sabe? Sem muitas probabilidades de uma evolução de melhora, você já começa a vivenciar o luto, entende? E, Sim, e você vivenciar esse luto sem a perda completa é mais leve quando se perde. tá. Não, não sei se deu para você entender. Mas, muitas vezes, o paciente que fica acamado, ou, sabe, é o momento também de você viver aquilo dali. Tem várias pessoas que falam assim: ah, não gosto de visitar paciente no hospital, não. Ah, não sei isso. Aquele momento dele ali, ele pode estar no fio. E vivenciar o luto também é vivenciar aquele momento, né? Eu ouço muito isso no consultório. Ah, eu não gosto de ir no hospital. Ah, eu tenho pavor do hospital. Ah, o hospital tem um cheiro horrível. Ah, o hospital isso. Ah, não vou no velório. Ah, não vou isso, né? Sim. São sentimentos que às vezes você não consegue elaborar, entende? E quando chega a perda definitiva, fica muito mais difícil, né? Quantas pessoas que às vezes não vão ali no velório
e depois se cobram, sabe? Não só de ter visto, né, o corpo, como também do suporte à família. Que aquele velório, né, você vai para esse aconchego, para esse acolhimento. Quantas pessoas ali que recebem seu abraço e aquilo dali dá um acalento? Sim. Uma palavra amiga. Entende? Então, de novo, né? É necessário o acolhimento, é necessária essa acolhida, é necessário essa conversa. Entende? Isso é muito importante. Assim, uma curiosidade. Depois da pandemia, a gente tem observado que os velórios eles mudaram um pouco a configuração. Antigamente, Uhum. ficava se velando um corpo o dia inteiro, né? Às vezes esperando algum parente Sim. fora, alguma coisa. É. Isso era comum. Hoje, a gente Uhum. observa que os velórios acontecem muito rápido. Umas 2 horas, 3 horas no máximo, e já enterra aquele corpo. Uhum. Você acha que isso é. Porque eu imagino que o processo de velar o corpo é desgastante, é sofrido também para a família, né? Muitas horas piora, prejudica esse momento, esse sentimento dos familiares. Isso é muito pessoal, sabe, Particular Graziela? de cada um, É né? muito particular. É, de cada um. Porque antigamente os velórios eram feitos em casa, não é da sua época, tá? Mas eram feitos em casa e era mais humanizado, sabe? As pessoas vinham, os vizinhos serviam café e tal. Isso, inclusive, acalentava até mais aquele suporte ali. E as coisas vão ficando mais impessoais, né? Então, o velório é ali, num lugar, tem horário marcado, tá tudo certinho. Está certíssimo pela vigilância sanitária. Inclusive, esses velórios saem de casa justamente por causa disso. Então, o velório ali muito rápido, ok. Se está tudo bem para você, está tudo bem. Mas no caso de famílias maiores, que tem pessoas que têm que deslocar mais, entendeu? Então, aquele pouquinho ali, até às vezes, quem não deu conta de chegar, pode ter um impacto muito grande, entendeu? Nossa, eu corri tanto, nossa, eu fui avisada em cima da hora, não sabia nem que estava mal. Um acidente, né? Quando uma pessoa ainda está internada ou está doente, ainda já é mais ou menos esperado. Mas um acidente repentino, né? Às Verdade. vezes a pessoa que não chegou, ela sofre muito mais. Então isso é muito individual, isso é muito particular. Como também alguns velórios, né? Eu já acompanhei alguns velórios de algum idoso que ele não tinha, a família tinha poucas pessoas, justificava, assim, porque a pessoa já estava ali, a gente já acionava para providenciar tudo, então chegava e realmente tinha o sepultamento. Mas isso é individual, isso é particular, sabe? Isso não é uma regra A que se regra. estender vai ser melhor, não. Isso é particular de cada um mesmo. Muito bem. Hum. Jane, e aí, suas perspectivas, agora a profissional Janice, quais são os seus projetos, a sua perspectiva para 2023, a gente saindo de uma pandemia, de um momento tão crítico, que o profissional liberal sentiu, né, porque foi diretamente Sim, sim. afetado esse contato Uhum. físico, sofreu aquela restrição. E pensando já em 2023, quais são os seus projetos? Ó, voltando lá na pandemia, realmente a gente percebeu, principalmente essa questão social, sabe? As pessoas perderam esse contato, né? As pessoas, de certa forma, até adoeceram muito por causa do isolamento. Então, para minha alegria, minhas duas filhas são minhas companheiras de consultório. A Linda, Marina, a Marina é a psicóloga, está especializando em neuro, e a Lorena é a pedagoga, a artista, ela fez teatro, e ela está especializando em psicopedagogia. E a gente trabalha junto e a gente está percebendo isso, né? Dificuldade, a socialização cada vez mais distante, as pessoas, né, não socializam tanto. Então a gente fez um projeto que provavelmente agora em dezembro, mais tardar janeiro, se Deus quiser, porque a pandemia também trouxe esses atrasos, né? Não só financeiro, mas de fornecedores, mão de obra. Então, agarrou um pouquinho isso aí. Então, a gente vai trabalhar junto num projeto, ele chama Cara da Mente, e esse projeto a gente vai trabalhar
a arte, a educação e a saúde. Nós vamos, né, juntar essas três áreas para a gente atender o público aí. Está muito voltado para o público infantil e juvenil, os adolescentes também têm uma demanda muito grande. As meninas não são porque são minhas filhas, mas estão muito bem preparadas, muito conectadas com essa necessidade também. A gente tá vendo isso no consultório. E aí a proposta é essa, né? E a gente trabalhando, eu mais voltada para o público adulto mesmo. Mas trabalho junto com elas, a gente discute casos, a gente faz algumas reuniões para a gente discutir algumas questões. E então essa é a nossa meta aí para 2023, né? Muito devido a esses impactos que a gente está vendo. Estamos com muito caso, né? Isso é geral, né? A gente não precisa ler muito para a gente ver. O casos de depressão tem aumentado demais da conta, né? Essas doenças psiquiátricas têm aumentado bastante. Então, a gente está trabalhando nessas questões aí. E essa interação das áreas vai ajudar bastante, com toda certeza, né? Mas são esses projetos. Eu não tenho dúvida e já quero fazer o convite para, de repente, a gente fazer uma live, eu, você, Lorena e Marina, para a gente poder divulgar esse projeto, porque quando eu ainda estava em Nova Lima, quando eu ainda morava aí, durante a pandemia, para eu tirar minhas filhas de casa, né, para ter um movimento, Lorena atendia minhas filhas, e assim, elas amavam. E, nossa, foi fundamental naquele momento que a gente viveu essa ação aí, esse trabalho de Lorena com elas. E você e Marina na psicologia, pelo amor de Deus, não parem. Vou deixar. Estamos aí juntos, nós três, se Deus quiser. Ô, Jane, véspera do dia de finados, que mensagem que você deixa? Qual o recadinho final que você quer deixar aqui? A gente já está partindo pro final da live. Curtir muita vida. Curtir muita vida, curtir os seus, né? E sempre, sabe, ter uma fé de dias melhores, sabe? De muita, de muita harmonia. Eu acho que muitas vezes a gente leva uma vida tão conturbada, tão... Para quê? Né? Tão complicada, carregando tanto peso, né? Com tanta coisa que a gente pode cortar, que a gente pode tirar da nossa vida e a gente está carregando, está pesando a gente aí. Então, nesse dia de finados, né, que todo mundo tenha mente, lembre das coisas boas de quem se foi, de quem partiu, né? De tudo que deixou, o legado que deixou. É muito ruim a gente perder. Perder não é bom, não é de jeito nenhum. Mas a gente precisa entender esse processo mesmo da vida, né? Chega também muita coisa boa, né? A gente perde os pais, chega os filhos, chega os netos, perde os amigos, vão chegando outro. A vida é cíclica, né? E aí é isso, sabe? Viver com mais harmonia, com mais diálogo, com mais acolhimento, tirar essas arestas, tirar esses pesos. A vida é muito leve. A vida é muito leve. Quando a live, né, a chamada da live aí, perder, né? O significado de perder, né? É necessário, às vezes, a gente deixar umas malas para trás, para ir, né? Sim. Tá muito peso. Se você pensar, você vai carregando, né? Uma criança, a criança espontânea, ela não tem censura. Aí você vai ficando mais velho, vai cheio de censura, né? Até sua postura vai mudando. E às vezes isso pesa demais. Você deixa passar coisas tão boas. Então, o que eu deixo é isso, sabe? Viver mais harmonia, mais junto, mais leve, sabe? E vamos rezar para quem acredita que rezar, é orar, mentalizar de quem já foi, de tudo de bom que deixou, que ficou, né? E caminhar aí. Ô, Jane, assim, primeiro eu quero te agradecer demais. Eu já tinha te pedido há muito tempo para a gente fazer essa live juntas, e chegou o momento, né? Tudo tem seu momento. Te agradecer a excelente profissional que você é. E, assim, pelos comentários que estão aparecendo aqui, as pessoas estão comentando, te agradecendo, falando tanto que você é ótimo, tanto que te amam. São comentários lindos aqui. Então,
mostra que eu não estou sendo parcial, tendenciosa, porque, assim, eu tenho muita gratidão pela sua vida, por tudo que você faz por mim, pela nossa amizade, que é tão sincera e que eu conto com você sempre, em tudo, em todos os momentos, bons, ruins. Eu compartilho minhas alegrias, eu divido minhas tristezas, eu peço opinião, você é minha conselheira. Então, assim, muito obrigada por tudo. Eu acho que essa vida seria pouco para eu retribuir todo o agradecimento que eu tenho em relação à sua vida mesmo, a seus filhos, sua família em geral. E todo mundo está postando muita coisa aqui, que você é sensacional, maravilhosa. E, e como que as pessoas te acham? Quem quiser tratar com você, com as suas filhas, quem quiser te procurar, pode te chamar no Instagram, no consultório. O que que você quer deixar de acesso aqui para as pessoas se conectarem a você? Primeira recíproca é verdadeiríssima, você sabe disso, né? Minha filha é mais velha. Mas aqui, obrigada a todo mundo que entrou, meus clientes, todo mundo que eu mandei para meus clientes, todo mundo retribuiu, queria assistir, que vai ver depois gravado e tal. Muito obrigada. Obrigada pela confiança, sabe, Grisela? Eu gosto sempre de agradecer meus clientes pela confiança que eles têm em mim. E realmente eu tento levar na maior ética possível o meu trabalho, sabe? Uma coisa que eu gosto muito. E cliente meu, eu quero mesmo, eu quero ver os bons resultados. É um desafio que eu faço para mim mesmo todos os dias e peço a Deus muita sabedoria para que quem me procure saia melhor, sabe? Então, assim, queria agradecer muito o pessoal que entrou. Eu não sou muito de Instagram, muita gente ficou, ai, aceita lá, não sabia nem que era aceitar, nem nada, minhas meninas que foram me ajudando. Então, eu não sou muito de Instagram, mas eu vou acessar, que as meninas vão acessar lá. Tem um Instagram Cara da Mente, tudo junto, Cara da Mente, que é monitorado pelas meninas, que elas são mais ágeis para isso. Pode chamar lá, vai tanto me achar quanto as meninas também. E pelo Instagram que eu vou começar a mexer, ou senão elas vão mexer para mim, né? A gente, as pessoas me encontram, nem que seja através delas. Eu Tá? vou Mas ter que foi muito registrar. bom. Eu tenho que registrar uma Hum, declaração de amor aqui, que para mim agora hum. foi uma big declaração de amor. Kleber falou É. que ama mais que Daniela Mercury. E a gente sabe o tanto que ele é louco com a Daniela Mercury. Ele adora. Uhum. Ô, Ô, Cléber, muito obrigada. Jane, eu não vou conseguir ler tudo, porque foram muitas, foram passando, mas assim, muitas pessoas falando que agradecem por você ter entrado na vida delas, que você melhorou a condição dessas pessoas, a condição de vida, excelente ser humano e profissional, que você foi muito boa para a pessoa, que Deus te abençoe. Assim, várias mensagens, e eu não vou nem conseguir ler porque já subiu, já escapou. Mas, então eu Uhum. agradeço quem esteve na live. Você quer falar mais alguma coisa, Jane? Eu já posso encerrar. Não, é só realmente agradecer muito mesmo, porque os meus clientes, os meus amigos que entraram, meus filhos que entraram, ô, gente, eu amo demais. E eu amo demais o que eu faço, sabe? Eu faço mesmo de corpo e alma. É minha praia, tá bom? A gente sabe quando é amor mesmo, porque reflete, os resultados surgem e tem esse Uhum. resultado aí dessas mensagens lindas que você recebeu aqui. Te agradeço por ter participado, por ter enriquecido a nossa noite. Foi um conteúdo muito precioso, foi um conteúdo elucidativo, que nos fez refletir. E eu acho que a partir de hoje as pessoas vão pensar no luto de outra forma. Assim, espero, né? Assim Agradeço espero. quem esteve, agradeço quem esteve aqui conosco até agora. Quem vai assistir depois, ela vai ficar gravada, vai estar no YouTube também. A gente compartilha o link depois. E é isso. Obrigada, pessoal. Boa noite e bom feriado. Tchau, Obrigada, Jane. gente. Bom Obrigada. feriado. Tchau.